Primeiramente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para nós aqui do Centro Chico Xavier, que de Americana é uma alegria sempre ter vocês conosco. Jesus disse que quando tem 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estaria aqui. Então, com certeza, ele está aqui conosco. Auxiliar os trabalhos da noite, os irmãos do plano espiritual também, agradecemos ele pelo apoio sempre que dá para a gente. E em nome de Jesus, vamos fazer com certeza uma reunião tranquila e que Deus abençoe a todos. Então vamos lá. Terceiro livro, as leis morais, capítulo 1, a lei divina ou natural. 3, o bem e o mal, parte 2. Algumas vezes, o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? Ainda que necessário, não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem não é senão o mais culpável quando o comete, porque ele compreende melhor. Aí está lá em Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então ele fala realmente, o escândalo vem. É necessário, ele fala pelo progresso do mundo, uma série de coisas, mas é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele que provocar o escândalo. Quando a gente tem vamos dizer assim, uma certa vontade de provocar um escândalo, uma maldade ou coisa parecida, alguma coisa no nosso interior não está legal. Então quando a gente tem essa vontade, é oração, por isso que é orar e vigiar, a gente tem esse sentimento, de repente, então vamos orar, vamos vigiar, porque a coisa não está certa. Então o nosso mundo íntimo tem que ser cuidado quando a gente tem esse tipo de vontade. Depois eu vou falar mais um pouquinho, vamos para a próxima, que ela é meio ligada uma na outra. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens. Nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Vamos completar essa daí. Bom, quando a pessoa pratica o mal, vamos entender, às vezes ele pratica o mal, ele foge, né? O bandido normalmente não foge, não corre. Ele já tem a culpa, né? Ele mesmo já está se culpando. A lei de Deus está na nossa consciência, não podemos nos esquecer disso. Então ele mesmo meio que se culpa da coisa, né? Ou às vezes a pessoa faz um determinado mal muito grande, e aí acaba cometendo um suicídio, por exemplo, matou um e se matou. Então o mal para ele na hora caiu a ficha dele, então ele mesmo se julgou. Quem é que vai julgar a gente? É a nossa própria consciência. Então lá, quando a gente chegar lá no plano espiritual, nós vamos passar a nossa mente, tudo aquilo que nós passamos, e nós mesmos vamos fazer a autocrítica nossa. Pô, erramos aqui, erramos acolá, tal. Então ninguém vai julgar, nossa consciência mesmo vai acabar julgando a gente. E ele fala ali que o mal recai sobre aquele que é a causa, mas é menos culpável que aqueles que lhe são a causa. Quer dizer, que não é o fato da pessoa não ter sido a causa que ele não vai ter a responsabilidade, ele vai ter a responsabilidade. Vamos pegar aqui que ele fala de acabar com os outros homens, é resultado da posição que nos deram os outros homens, né? Ele fala também de quando tem uma destruição, acho que foi na outra que ele falou lá, que mesmo que envolva a pessoa, vamos pensar em guerra, por exemplo. O que está acontecendo hoje na Ucrânia com a Rússia? Né? Quem é o culpado daquilo? Um acha que é o certo, o outro também acha que é o certo. Não estamos aqui para julgar quem é o certo ou o errado. O certo é que estão fazendo mal, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão desencarnando em função disso. Eles vão responder. Aí vamos perguntar assim, um exemplo. O soldado que vai para a guerra, ele é o culpado? Nós temos uma questão do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, 749. O soldado não é culpado quando ele vai mandado para a guerra. Mas depende de como ele age. Se ele agir com crueldade, sem precisar, ele vai responder por aquilo. Quem é mais culpado é aquele que provocou, aquele que deu causa, né? Que fala ali, que dá causa, ele é mais culpável do que aquele que tem que seguir lá. Então, agora, se ele tiver requintes de crueldade na ação de guerra, ele vai ter uma culpa muito grande. Mas também ele vai ter um grande alívio se ele agir com humildade, um acolhimento. Às vezes ele pega uma família lá que está destroçada por algum motivo, ele, sabe, tem aquela compaixão, aquela coisa assim,
Então aí ele tem vamos dizer assim, menos agravante. Podemos pegar também, no caso de um suicídio, vamos falar, vai, ou um obsessor. Vamos falar de um obsessor também. O obsessor que fica tentando levar a pessoa para um lado, ou para um suicídio, ou para fazer qualquer coisa, um assassinato, qualquer coisa parecida. Aquele que cometeu o ato, ele vai ser responsabilizado. Mas talvez menos, tem um atenuante, e vai ser menos culpado porque o obsessor estava forçando ele a fazer aquilo. Então o obsessor foi a causa do negócio, mas não que ele não tenha culpa. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente vai responder também. Podemos ser menos culpáveis, mas também vamos ter que responder. Mas vamos trazer isso para uma coisa mais simples para a gente entender. O emprego que a gente tirou de alguém, a separação que a gente provocou, seja lá em quem, o dinheiro que a gente subtraiu ocupando uma posição, um cargo, uma responsabilidade, isso é o mal também. Mas nós cometemos erros inúmeros diariamente e criamos situações que geram outras situações, e eu acho que isso é até muito mais grave do que a gente evoluir para essas questões até mais sérias, né? Vamos lá, 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas encontrando-a pronta, ele a usa, é que aprova e que o faria ele mesmo se pudesse ou se ousasse. E nós podemos dar um exemplo que ele aproveita o mal feito, né? Quantas vezes a gente viu invasão de supermercado, invasão de loja? Aí o camarada passa, tem uma turma que causou aquilo, mas tem um passando lá para oportunidade, vai lá e aproveita e pega alguma coisa. Então ele está usufruindo de um mal que foi feito. Então ele também é culpável. É como se ele fosse um cúmplice, né? É isso que a gente tem que considerar dessa maneira. Ele é um cúmplice. Ele achou a situação lá. E, vamos dizer, não é um caso de a pessoa invadir um mercado, mas vamos dizer, um caminhão, também a gente vê muito, que transporta comida, alimento, alguma coisa, ou carne, acidentou. Quantas vezes você não vê gente invadindo lá para pegar e saquear as coisas que estão dentro do caminhão? Às vezes até o pessoal da transportadora permite, né? Mas às vezes não, né? Então tá lá, o prejuízo do coitado, já foi grande, o caminhão tombou, ainda roubam toda a mercadoria. Então assim, você está aproveitando de um acidente para causar o mal para alguém. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal, conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Eu acho que aí é uma reflexão importante, né? Uhum. É aquela coisa quando você deseja, Só não tem oportunidade. introspecta aquele desejo, né, maligno que quer acabar com o outro e tal, né? Só não o faz Por falta de por oportunidade. falta de oportunidade, né? Então isso é... Vamos dar um exemplo banal, bem banal, né? Eu vi essa garrafinha de água aqui, acho que desde ontem, antes de ontem, alguém esqueceu. Eu achei ela bonita, não é meu caso, mas só um exemplo. Eu achei bonita, mas o dono acabou esquecendo. A oportunidade está aí, para mim subtrair esse negócio. Ou um celular, uma carteira de alguém, quer que seja. Eu pego, já que a pessoa não está aí, eu pego e levo embora para mim. Quer dizer, a oportunidade apareceu, eu nunca usei ela, mas ela apareceu e eu fiz. Sou culpado. Agora, a oportunidade está aí. Puxa, mas eu resisto ao mal. Eu não quero fazer, não vou fazer porque alguém vai tomar prejuízo, vou procurar quem é o dono, tal, coisa e tal. Eu tenho até vontade, mas eu não faço, né? Então, isso também é uma virtude. Você está em prova e você está resistindo a um mal que você estava querendo fazer. Combater esse mau pensamento também é vamos dizer assim, é um avanço espiritual seu. Você tem aquele desejo, tem aquela vontade, mas você tem aquela resistência dentro de você para não vou fazer, não vou fazer. Você está lutando contra aquilo, então é um mérito que a gente tem também. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. É Aí tem uma outra história. situação, né? E é aquela coisa que a gente sempre fala, quando a caridade é questionada, a ajuda Pegar tarde. chega tarde, né?
Então a gente está cometendo um erro quando a gente questiona essa possibilidade de fazer o bem, quando a gente joga desculpas para não fazer o bem. Vamos pegar um caso aqui do Chico. Não, volta, Eduardo. Vamos pegar um caso do Chico aqui, que a gente pode até comparar hoje. A gente vê na rua hoje, num semáforo, às vezes muitos pedintes. Aí você vê a pessoa, você vê que ele está alcoolizado. Logo cedo ele já está alcoolizado, está pedindo dinheiro. E um dia o Chico passou por isso. Ele estava caminhando na rua, alguém foi pedir e ele não deu. E o Emmanuel falou, dá dinheiro para ele, Chico. Não, mas ele vai beber, mano. Você não está vendo? Ele vai beber. Ele vai beber. Mas se você não der o dinheiro, ele pode causar um mal maior. Aí ele pode assaltar, machucar alguém, ofender alguém. Você deu o dinheiro para ele? Não. Então, se você está dando essa esmola, é duro a gente dar, sabe que o coitado vai se afundar na bebida, ainda mais no álcool. Mas pensa se ninguém dá, como é que ele vai conseguir suprir esse vício dele? Ele não vai roubar? Ele não vai tentar agredir, tomar a força de alguém? Então, isso é um bem que às vezes você fala, não vou fazer, porque, né? Mas de repente você pode fazer. Mas aí também cabe, né? Assim, a gente sabe que podemos estar colaborando para a desgraça alheia, mas se a gente se interessar pela história dele, se a gente abraçar o problema dele, fazer um pouquinho mais, né? Fazer um pouquinho mais. Então, é uma possibilidade que a gente tem de não dar aquela esmola e dar amor. Então, é esse amor. Às vezes o fazer o bem ou agradar, a gente pensa de primeira, assim, de repente, é dinheiro, é esmola, eu não tenho. Eu ia falar isso um pouquinho mais para frente, mas não é só isso. Às vezes, quantas vezes a gente chega num determinado semáforo, a pessoa está pedindo alguma coisa, e de repente sai um assunto, pô, tem uns caras até que tem uma cultura legal, o cara sabe, é impressionante. Um dia um cara sabia inglês, cara, e meu filho fala bem inglês, bem fluente, e os dois ficavam conversando assim, eu falei, não é possível um negócio dele. Quer dizer, mas assim, e o papo sai, sabe? Você vai conversando, às vezes você vê o conhecimento da pessoa, ele tem um certo conhecimento, mas que circunstâncias da vida levaram ele naquela posição, né? Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidades de fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida que vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. É o que eu falei antes, né? Às vezes não é o dinheiro, só um bate-papo, alguma coisa assim, um acolhimento, né? Um acolhimento fraterno, um bate-papo com uma pessoa pode aliviar bem ela. E eu queria ler uma passagem aqui do Kardec, no Céu e Inferno, capítulo 7. Tem mais relação com a questão anterior, mas cabe também, né? Nós estamos falando do bem e do mal. Ele menciona assim, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, assim, se a gente deixar de fazer um bem e acontecer algum mal, a gente também vai ser responsável. Assim como outras coisas, a pessoa comete um assassinato. Como é que ficou a família daquela pessoa que foi assassinada? Como é que ficou a mãe? Como é que ficou o pai? Tinha filho? Não tinha? Qual o destino que eles vão ter por não ter um pai na família? Então ele vai responder pelo assassinato que ele cometeu e pelo desdobramento que vai acontecer ao entorno daquela situação que ele causou. Então não é só de uma coisa, é igual o suicida, a mesma coisa. Ele se suicida num ato de desespero, mas o que vai acarretar o suicídio dele em relação a familiares, às pessoas que estão próximos, qual o sofrimento que ele vai causar? Então ele vai ter que responder por isso também. Tem um caso, acho que dá tempo, falar bem rapidinho, do livro da dona Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. O Camilo Castelo Branco é um espírito que ele acabou ficando cego, com 65 anos, e se suicidou. Ele não suportou, porque ele escrevia romance, essas coisas, se suicidou. Ficou até final de 1940, ele reencarnou de novo. Ele ficou 50 anos lá no plano espiritual, em 1890, que ele suicidou. Em 1940, finalzinho, ele voltou. Ia ficar um pouco mais de 60 anos encarnado. Só que o que acontece? Com 40 ele ia ficar cego. Então ele ia ficar mais de 20 anos cego. Quando ele suicidou, ele tinha 65. Pela doença que ele tinha, pelo problema nos olhos que ele teve, ele ia ter mais quanto tempo de vida? Uns 5 anos? 10 que fosse. Mas ele teve que voltar e vou ter que reparar aquilo que ele fez, ele ia ficar 20 anos nessa condição.
E com certeza ele deve ter conseguido, porque ele foi muito bem preparado lá. Mas então, assim, ele teve que pagar pelo mal que ele cometeu a si próprio, no caso, e ainda com um pouquinho mais, pelo ato que ele cometeu, mais alguma coisinha. Agora, não sei sobre a família, o entorno dele, o que aconteceu, mas no fim, assim, Deus é justo, né? Então, se ele precisou ficar mais de 20 anos, alguma coisa tem. Então, temos que ter em mente isso. O mal que a gente faz com uma determinada pessoa, às vezes não é só para ela. Às vezes a gente reflete para o entorno dessa pessoa, para os familiares e sei lá. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é, para eles, a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Às vezes, quando a gente reencarna, não todos, aqueles que têm um pouco mais de condição, eles passam por isso, a gente faz um planejamento, a gente sabe qual é o problema, onde a gente errou, e a gente pede, às vezes, para vir numa situação dessa. Mas ela está um pouco ligada com a de baixo. Tu fala de baixo aí a gente Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irreversível? Arrastamento, sim. Irreversível, não, porque no meio dessa atmosfera de vício encontras, algumas vezes, grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então vamos lá. Lá em cima ele fala que ele escolheu a prova, né? Ainda é uma prova escolhida pelo Espírito. E às vezes ele, vamos dizer assim, suponhamos que ele tivesse problema com vício, com droga, essas coisas. E ele pediu para se reencarnar num meio onde tem um mercado de droga, um tráfico de droga, pessoas envolvidas no assunto, né? Para poder ele testar a resistência que ele vai ter. Ele se preparou no plano espiritual para resistir a isso. Então ele vem nesse meio para ver se realmente ele tem força para resistir. É a primeira. Na segunda, não é um arrastamento irresistível. Tudo depende da vontade da gente. A gente pode ter alguma coisa puxando, mas a nossa moral vai ter que falar mais alto e nós vamos ter que ter a vontade para poder resistir aquilo lá. Então, às vezes a pessoa vem naquele meio, ele é um líder comunitário, faz bem para uma série de pessoas ali na região, ele está vendo o tráfico, toda a bandidagem correndo do lado dele, mas ele não se envolve naquilo, ele não se deixa arrastar por aquilo lá. E aquele que está no meio, ele está vendo ele como um exemplo também. Ele serve de exemplo para os outros também. Ele conseguiu vencer. Quantos que estão ali que não trabalham honestamente? Como eu falei, a maioria que está lá. A maioria é honesto que está lá. Trabalha, estuda. Um dia eu quero sair daqui e vai conseguir uma vida um pouco diferente, né, do que ficar lá. É um risco muito grande. Mas ele está servindo de exemplo para aqueles outros que foram para o lado errado. Então, assim, aqueles não conseguiram resistir. Para ele foi um chamado irresistível, para aqueles que entraram no tráfico, na bandidagem. Mas para aquele lá que talvez se preparou para vir naquele meio, para auxiliar os outros, para influenciar os outros e para poder ser uma prova para ele mesmo, ele consegue vencer e ainda assim influenciar os outros, né? Sim, ali na favela tem projetos sociais fabulosos, tem orquestra sinfônica, tem uma série de coisas, de atividades para aqueles lá. É difícil julgar, né? Não julgar não, mas é um exemplo que está dando, né? O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão o seu supérfluo. Jesus disse a propósito do óbolo da viúva. Aqui é bem claro, né? O bem, às vezes a pessoa tem muito dinheiro. Para ele dar uma certa quantidade de dinheiro, ajudar aqui, aquilo lá, não faz falta para ele. Aquilo ali não mexe com a estabilidade financeira dele, vamos dizer assim. Enquanto que aquele pessoal mais comum, que trabalha, tem seu salário, aquela dificuldade e tal, ele está fazendo bem, é uma proporção menor que o outro? Mas para esse aqui está sendo um sacrifício maior, né? Então isso tem que ser levado em conta, e é levado em conta. Deus leva em conta isso, é o que ele está falando. Você deu aquilo lá, mas qual foi o sacrifício que você teve para poder fazer aquilo? Nenhum, era supérfluo meu, não fez diferença nenhuma, então é uma virtude? Lógico que é, né? Não vamos negar.
Mas assim, o peso dela, é isso que ele está falando, o peso disso é menor do que aquele que passa uma certa dificuldade e o que ele dá faz um pouco de falta para ele, faz ele passar apertado, né? Não vamos passar próximo. Não precisa ser igual o óbolo da viúva também, né? Está aqui, ó. Está em Marcos 12. Ele fala, esta pobre viúva pôs mais que todos os que puseram na arca do tesouro, que o pessoal que estava lá cheio da grana, derrubando um monte mais de... Porque todos ali puseram o que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, pôs tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quer dizer assim, não precisamos exagerar, tudo que eu tenho vou dar e vou ficar sem sustento, e contrapartida eu vou passar necessidade, não vou ter como auxiliar, é mais um passando necessidade, não é bem por aí, né, imagino, né? Mas o que ele está simbolizando é isso que eu acabei de falar. O sacrifício que você está fazendo em dando aquilo lá tem mais peso do que aquele que está dando um monte, muito mais do que você, mas para ele não está fazendo cócegas, vamos dizer assim, né? Então esse é um negócio. Bom, gente, obrigado aí pela atenção. Pedir para que vocês fiquem em oração. A oração, o pensamento auxilia muito os irmãos que vão ser recebidos na mesa ali, tá bem? Então vamos orar por eles, né? Pedir a Jesus, a Deus que ampare eles, que conforte eles, que eles consigam achar o caminho deles, tá bom? Obrigado. Pessoal, para a gente fazer o encerramento nosso, o Norinho sempre faz o encerramento, né? Eu queria só forçar para a gente sempre está procurando fazer o bem, né? Que Jesus sempre fala para nós, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiver no caminho, que é melhor para nós mesmos, né? Porque se a gente nunca sabe quando vai desencarnar. Ele desencarnou, tá com alguma mágoa no coração, alguém fez mal para a gente ficou com raiva, a gente vai levar tudo isso daí para o plano espiritual e vai fazer mal para nós mesmos, né? Então, para que a gente reflita bem, sem procurar fazer o bem, a gente sempre tem uma oportunidade. A oportunidade está aí todo dia. É uma questão de, como eu falei, né? A gente não precisa fazer muito, é fazer na medida da nossa possibilidade, que dá para fazer. Não precisa fazer igual o óbolo da viúva, dar tudo que tem no seu sustento, né? Por aí também. A gente pode fazer pelo menos alguma coisa. É o que o Eduardo falou também, né? Quando a caridade você vai fazer, se ficar pensando muito, ela acaba ficando tarde. Como somos pessoas do bem, vamos procurar sempre que possível, que as oportunidades estão aí, que a gente faça o bem e permaneça no bem. Então é isso aí. Mais uma vez agradecer a todos, viu? Obrigado pela presença. Que Jesus esteja conosco, então. Boa noite a todos.